Você vai editar depois, não, né? Não, vai inteirão. Aliás, já tá sendo inteirão. Acabei de começar a Vamos lá. gravar. E então, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Eu sou o Flávio Lobo e eu estou aqui com a Natália Oliveira dessa vez. A Natália é socióloga e é uma militante nas áreas de política de drogas e de combate ao racismo. Ela trabalha na Plataforma Brasileira de Política de Drogas e ela é co-criadora do Iniciativa Negra por uma Política sobre Drogas. De quando é isso mesmo, Natália? Quando que a ONG nasceu? A iniciativa surge como movimento em 2015 e se constitui como organização da sociedade civil em 2018. Legal. E nós vamos falar sobre um tema que eu estou muito feliz de poder falar sobre esse tema justamente com a Natália. Eu acho que é uma interlocutora super legal, que vai ser muito bacana para mim ouvir e aprender com ela sobre o tema das relações entre expansão de consciência, entre práticas, caminhos de expansão de consciência com utilização de plantas de poder ou outros psicodélicos e consciência e atividade política. Eu gosto muito desse tema porque eu acho que é um tema, por incrível que pareça, um pouco tabu em alguns grupos, algumas comunidades, para algumas pessoas, no sentido que muita gente, eu acho que ainda vê esses dois campos, esses dois universos como muito separados e até coisas que a gente não deve aproximar porque não é legal. E eu não acho, né? Eu acho que expansão da consciência deve ser para tudo quanto é lado. Não deve ser expansão. Vamos expandir a consciência para cá. Isso aqui a gente não olha. Não gosto muito disso. E eu acho que a Natália é uma ótima pessoa para falar sobre isso. Vou dar aqueles recadinhos de youtuber, que às vezes eu esqueço, que é curtam, por favor, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, que é muito legal, me ajuda a continuar fazendo essas conversas. Então, agora eu passo para a Natália falar sobre isso, sobre esses dois campos na vida dela, na trajetória dela, o da expansão da consciência e o da consciência e atuação política. É isso, Natália. Está contigo. Então, obrigada, Flávio. Olá a todo mundo que está nos assistindo. Queria agradecer o convite, em primeiro lugar, né? A gente acabou tendo alguns desencontros para fazer esse programa, mas é um programa que eu fiquei muito feliz de poder fazer. Então, queria agradecer, inclusive, a sua iniciativa de justamente, né, misturar esses dois temas, né? Quando a gente conversou um pouco antes, eu até comentei com você que na política de drogas as coisas ficam todas dentro da caixinha, né? Ou você é o especialista em uma determinada área, sei lá, segurança pública, ou em saúde, ou em psicodélicos, ou você é o usuário, ou você é o ativista, assim, é sempre umas caixinhas, né? E para mim, eu fico feliz quando eu posso falar sobre minha trajetória, né, justamente relacionada com experiências de expansão de consciência, porque como eu fico sempre nessa caixa da pessoa que atua pela reforma da política de drogas, com foco no combate ao racismo, acaba que ninguém acaba nunca falando sobre as minhas próprias reflexões sobre a expansão de consciência, né? E a gente que está na militância e está há um certo tempo, a gente transita entre esses vários mundos, né? E é a partir, inclusive, das nossas observações e da nossa trajetória que a gente também tece a nossa proposta de mudança de mundo, né? Então, eu acho muito feliz, assim, você fazer um programa que vai conectando essas coisas e que, sobretudo, a gente pode trazer da nossa subjetividade, né? Porque é na subjetividade também que a gente determina e escolhe as nossas opções políticas, né? Onde a gente se filia a quais lados políticos, né? E a que serviço do que a gente quer estar, né? Então, eu acho que é muito bom isso daí. Então, acho que a gente podia começar falando um pouco sobre a minha trajetória. Realmente, assim, eu tenho uma relação com o tema de drogas e juventude, etc., antes mesmo de atuar na pauta especificamente. Acho que desde da infância e depois isso se aflora assim, mais na juventude, eu sempre tive uma característica de achar que as coisas não estavam tão justas no mundo, né? Assim, uma capacidade de me indignar. E conforme a gente vai olhando os processos históricos e como foi constituído na história do povo brasileiro, a própria história no mundo, né, que divide o mundo entre
países colonizados, países que foram colonizadores, a gente vai tendo uma compreensão, né, de quanto de tempo e energia humana foi gasto, né, em nome de um progresso, que é um progresso que não está a serviço do desenvolvimento humano, né? Prova disso é que hoje a gente está numa puta encruzilhada de saúde, que gera uma crise econômica, e a preocupação que vem no dia seguinte é como vamos pagar essa crise econômica, né? Além das vidas, se perde na Covid. Então, dizer que hoje o conhecimento humano acumulado está a serviço do desenvolvimento humano e social seria um equívoco da nossa parte, né? Então, a partir disso, né, então achando que as coisas não eram tão iguais para todo mundo, e a partir das minhas perspectivas, eu fui uma pessoa que eu sou filha de trabalhadores, né, nasci só primeiro ensino superior da minha família, ainda universidade privada e tudo mais, então eu pude conviver, né, e ter na minha formação, e mesmo minha primeira parte da vida, até os meus 20 anos, eu morei, né, em uma região da Zona Leste, que é uma região de periferia, necessariamente não é uma favela, né? Eu sempre brinco que toda periferia necessariamente não é uma favela, né? Quem não conhece, quem não visita muito, acha que falou em periferia tudo favela, não é, né? Jamais mentiria sobre a minha trajetória, mas o fato de você viver, inclusive, dentro de um bairro que conjuga diversas desigualdades, como a periferia, te faz também ter uma observação crítica, né, sobre as coisas. Então, mais precisamente, assim, acho que o que me levou a questionar o porquê as drogas eram proibidas foram as minhas primeiras experiências positivas com o uso de substâncias, né? Então, na adolescência, é o período que a gente começa também a fazer escolhas sobre o que a gente quer consumir, né? É muito comum esse tipo de decisão vir para o jovem. E foi o período que eu comecei a consumir cannabis e usar álcool. E o que eu percebia é que todas as vezes que eu não estivesse na rua, eventualmente fumando cannabis, eu não sofria enquadro da polícia. Se eu estivesse em bando, fumando maconha, assim, provavelmente a gente teria um enquadro da polícia. E sofrer esse tipo de enquadro de polícia sistêmico, alguns mais violentos, alguns mais abusivos, nem todos foram abusivos, mas em sua maioria sempre desrespeitosos, especialmente com mulheres, e mulheres usuárias de droga, me fez achar aquilo assim um absurdo, né? Porque até então eu entendia que a polícia existia para a nossa proteção, e de repente, quando eu conheci uma outra faceta, eu percebi que necessariamente ela não estava para a proteção de todos. E nem para o respeito dos direitos previstos, enfim, sempre uma pessoa consciente, né, dos meus direitos e etc. Então, já nesse período na adolescência, ainda morando na periferia, essa questão tanto da proibição quanto segurança pública e polícia foi uma coisa que me marcou e me ficou. Inclusive, eu acho que a proibição, da maneira como ela acontece, principalmente nos lugares periféricos, que levam as pessoas a terem experiências negativas com a segurança pública, ela acaba gerando também uma série de bad trips e usos não tão legais, assim, eu percebi isso, assim, eu percebi que depois, quanto mais consciência eu fui tomando sobre os direitos, os abusos e etc., mas eu fui percebendo que as minhas experiências com os substâncias, elas foram se tornando mais positivas, né, do que negativas, né, quando eu entendi que o usuário ele não precisa ter medo, que o usuário tem todos os seus direitos e etc., né, isso faz inclusive com que a gente experiencie o uso de substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas, de uma outra maneira, né, a forma como você vai se sentir seguro para fazer uso de drogas é determinante, inclusive, para a experiência, né, que é uma coisa que a gente vai falar ali mais para frente. Então, a partir disso, eu tinha feito direito um período, era do movimento estudantil, só que quando eu estava com uns 20 anos, eu decidi sair do direito e resolvi fazer um curso que se chama Ciências Sociais. E quando eu estava nas Ciências Sociais, como toda pessoa, né, estava procurando estágio, né, poxa, como é que eu vou trabalhar com isso? E eu tive um presente, né, hoje eu entendo que foi um presente, né, para minha vida. Procurar estágio no Museu Catavento Cultural, lá no Catavento. A minha chefe, que inclusive era a nossa coordenadora, quer dizer, que era minha coordenadora à época, e socióloga, ela me fez uma proposta: olha, eu quero que você venha fazer estágio numa sala que aborda a prevenção para a juventude, porque eu acho que aqui nessa sala tem muita gente assim só da pedagogia ou da ciência ou da educação física, e eu queria uma abordagem mais crítica, sobretudo porque a gente recebe aqui no nosso museu 80% pelo menos do público de jovens que vêm de escolas públicas, em uma grande parte de periferia. Então, a gente queria que tivesse um olhar de algum sociólogo aqui. Eu precisava do emprego,
né? Eu olhei e falei, poxa, não, tudo bem, mas como é que faz, né? Ela falou, não, você pode ler e tudo. Eu falei, porque eu não sou dessa área. À época, para mim, o debate sobre legalização, inclusive, me soava uma coisa bastante classe média, né? E não só soava, ainda era uma discussão que estava localizada muito dentro da academia, entre os especialistas, né? Então, portanto, é a classe média, porque, infelizmente, a desigualdade, né, social no país faz com que esse nicho de pesquisa e produção de conhecimento ele seja majoritariamente acessado pela nossa elite, né? Uma coisa que para mim era distante. Se hoje eu posso produzir conhecimento, conviver com pessoas que produzem conhecimento, ciência, etc., isso não era uma coisa que eu me imaginava há 10 anos atrás, nível assim tão distante que eu achava que era possibilidade para pessoas que vêm da periferia, entendeu? Deixa eu só dar E uma aí, localizadinha para quem não conhece muito essa história, claro, vendo de outros lugares. A gente está falando de São Paulo, né? Você é de São Paulo, né? eu Você é sou de São nascida em São Paulo. Paulo. E o Catavento é um museu, né? Um museu de ciência, né? De conhecimento e É o ciência, Museu de Ciência e Conhecimento do Governo do Estado. tecnologia do governo do estado no centro da cidade de São Paulo. Beleza. Não, só isso, só para Exatamente. só um... Claro, claro. Desculpa, a gente às Ah, vezes imagina. esquece desse. Não, deixa que eu faço esses lembretes, não se preocupe, não. Tranquilo. Bom, e para mim foi assim, foi a minha entrada, porque essa oportunidade, inclusive, que ela deu de falar, olha, o livro que você precisar comprar, saber, só pedir, e aí você vai lendo, né, os livros, fazendo todas as coisas. Então, para mim foi uma oportunidade de mergulho, que eu comecei a olhar para essa produção de conhecimento a partir do que tinha produzido nas ciências sociais. Eu falei, bom, vou pesquisar o que os meus companheiros estão pesquisando. Claro que eu posso ler o pessoal da saúde, mas antes de tudo eu queria saber o que a Escola das Ciências Sociais tem produzido. E Uhum. aí eu conheci já uma abordagem crítica, né, dessa história da guerra às drogas, do proibicionismo. O primeiro autor que eu tive contato acabou sendo o Henrique Carneiro, que é uma referência para a gente, né, historiador da USP. Entrevistado do meu E canal, diga-se. então foi assim, né? Já foi o primeiro encontro. Então fui seguindo ali, lendo as referências dele, lendo as outras coisas, etc. E o primeiro livro dele que eu li é o livro que ele organizou, né? Que chama Álcool e Outras Drogas. E isso para mim, sobretudo, já ficou muito marcado. Eu falei, como assim álcool e outras drogas? Foi a primeira vez que me virou uma chave. Eu falei, nossa, álcool também é droga. Droga não é só o que está proibido, né? Droga é qualquer substância psicoativa. Aí eu falei, nossa, assim, se foi um mundo, né? Uma descoberta para uma menina de 23 anos de idade. Então, fiquei lá um bom período, fui fazendo, né, assim, fui desenvolvendo minhas dinâmicas de prevenção e etc. Só que eu sentia que ficar fazendo um trabalho pontual, que é você recebe uma turma num dia, depois nunca mais você tem, você não cria vínculo, eu ficava assim, querendo mais, né? Eu queria saber como que seria desenvolver um trabalho com vínculo e acompanhamento. Você pode fazer um trabalho fiel às suas ideias lá, quer dizer, você... Porque eu imagino, né, uma coisa, infelizmente, né, o debate público no Brasil, ainda mais quando tem o Estado, né, os governos envolvidos e tal, ainda, né, hoje, ainda, um pouco tempo atrás, pior ainda, mas é muito marcado pelo moralismo da guerra às drogas, por aqueles conceitos e até mentiras mesmo, né, informações Claro. completamente afastadas de qualquer conhecimento científico, né, que são reproduzidas sem parar, e você conseguia, te dava um espaço para você fazer uma coisa Então, mais a esclarecedora gente mesmo? Isso. A abordagem da sala, né, e a estética dela, se você olhar até hoje, ela tem essa abordagem amedrontadora. Sim. Como se o único jeito de fazer prevenção para o jovem fosse mentindo, né, fosse subestimando a capacidade dele. Então, você vai lá, tem fotos, sim, aquelas fotos de campanha dos anos 80 de heroína dos Estados Unidos, Sim. né, que a pessoa está toda deteriorada na pele, no rosto. Então, assim, primeiro o jovem já nem se identifica com aquilo, ele olha e fala, não, isso aqui é mentira, eu nunca vi uma pessoa assim na rua, né? Eu não conheço até o rosto da pessoa diferente. Então, assim, é uma abordagem amedrontadora, é assinada pelo Guerra, né? Pelo Arthur Guerra, até depois, posteriormente, eu pude conhecê-lo pessoalmente, a gente até desenvolveu uma relação de bastante respeito quando eu fui presidente do Conselho Municipal de Drogas aqui, porque ele é o atual coordenador do programa Redenção, né, da cidade de São Paulo. E aí um dia eu falei, mas Guerra, como que você assina uma sala daquela, né? Ele, isso, passa lá na USP e tudo. Eu assino, mas é uma coisa que a gente tem que rever, enfim. Então, eu não tinha muita liberdade, mas, assim, a autonomia para o discurso eu tinha. Mas também não vou mentir, acho que naquela época, imagina, uma estagiária começando a trabalhar com isso, também devo ter falado muita besteira, também devo ter me equivocado várias vezes, né? Porque a vida é essa caminhada, esse aprendizado, né?
Então, normal. Só que eu sentia falta de ter um trabalho que tivesse uma espécie de vínculo, né? Um processo de maior relação e acompanhamento por um tempo mais longo. E como, né, lendo essas referências que eu fui buscando, eu descobri que tinha um pessoal que falava sobre a redução de danos. E aí eu falei, nossa, meu sonho conhecer esse pessoal. Quero trabalhar com isso, quero aprender. E, sobretudo para mim, que sempre, né, fiz uso de diversas substâncias, entender a filosofia e o propósito da redução de danos, sobretudo de que nessa caminhada a gente também pode ir se fortalecendo e construindo as nossas próprias estratégias. As estratégias podem ser muitas e que às vezes a estratégia pode mudar e você necessariamente não é uma pessoa falido moral, né? Não é uma pessoa assim que é a derrota. Essa abordagem, ela foi uma coisa que eu falei, não, preciso conhecer esse pessoal, porque acho que eles são os únicos que estão dizendo que eu não sou uma derrotada, né? Assim, tinha esses conflitos. Então eu falei, pera, eu tenho que... Sim, o pessoal me apresentou uma abordagem nova. Preciso ser amiga deles, preciso ser amiga deles. Aí você vai pesquisando um pouco. Eu estou falando de um cenário que, assim, 10 anos é pouco num tempo histórico, mas há 10 anos atrás, gente, é assim, quase nenhuma instituição tinha um site, não tinha rede social direito, não tinha 4G no celular. Era assim, você ia pesquisar no seu computador, com internet, na sua casa. Então, assim, eu descobri o Edley, mas não foi nem via site, foi via referência, né? Centro de Convivência Edley, a escola de redução de danos, né, aqui de São Paulo, acho que do Brasil, já trocou muito. Uma organização que eu tenho muito orgulho de ter participado por 6 anos, que tem mais de 20 anos. E eu falei, nossa, eu preciso virar amiga desse pessoal, né? Vou lá, nem que seja para fazer estágio de graça, não sei como é que funciona. Aí eu recebi uma vaga de processo seletivo que estava acontecendo, fui fazer entrevista. A época era um estágio, 20 horas semanais. O Edley era lá na Galeria do Reggae, um outro contexto. E eu fui, né, dei tudo que eu tinha para poder dar na entrevista. Hoje a gente dá risada, mas era assim, estágio 20 horas semanais, R$ 500 por mês, entendeu? Eu falei, não, eu venho pro Catavento de manhã, à tarde eu vou para Edley, o que eu aprendi no Edley eu posso trazer pro Catavento e vice-versa. E foi muito legal, no final eu acabei ficando só com a Edley, no meio do período eu fiquei grávida, né? Toquei convivência com morador em situação, população em situação de rua grávida até 7 meses, enfim, puta aprendizado. E quando eu voltei da licença maternidade, eu fui ficando mais na área de formação, junto aos profissionais do SUS e do SUAS, né, como assistente do Bruno Ramos, que é um puta parceiro e amigo e me ensinou muito também, né? Também é uma pessoa, um dos maiores pesquisadores de iboga e ayahuasca que a gente tem no Brasil. Eu era assistente dele para a gente fazer umas formações com os profissionais da rede. E uma coisa mais um, Natália, só mais uma notinha de pé de página, né? Porque iboga, eu acho que muita gente ainda não sabe do que se trata, né? Iboga é uma raiz africana, né? E é um poderoso, né, não tenho certeza se ela é africana ou se ela é ameríndia. Ah, é? Não Olha, tenho certeza se ela é africana ou ameríndia. eu tenho ouvido africana, mas eu também, como eu não sou, né, um conhecedor da iboga, não tenho certeza, não. Mas eu tenho ouvido dizer, eu tenho na cabeça que é africana. Vou checar depois, até para ter certeza. Mas, como, assim como a ayahuasca, ela, além de ter muitos usos ritualísticos, de expansão de consciência, de espirituais e tal, ela é muito utilizada, tem sido utilizada e pesquisada, mesmo em contexto científico, em seu potencial para tratar situações de uso abusivo de drogas, né? Exatamente, isso mesmo. Certo. E, enfim, então, estar ali no Edley, né? O Edley, sobretudo, ele é uma escola, digo porque não é só um lugar que você chega e trabalha, né? Tem longos processos de reunião com a equipe, de reflexão sobre a prática, sobre a ética, de discussão de caso, né? Sobre política pública, sobre um monte de coisa, né? Assim, até mesmo preparar as aulas era uma coisa coletiva, enfim. É uma puta escola, assim, para mim foi de aprendizado. E, assim, a minha decisão, eu passei um período ali, eles fiz tudo, né? ONG pequena você faz até gestão. Teve um período que eu fui tesoureira também, enfim. Foi lá também que eu descobri um pouco dos meus dotes para ser gestora de ONG, enfim. Bom, passado esse período,
teve um último projeto na Adley que me marcou muito e me fez pensar que eu queria conhecer outros caminhos, né, para as drogas, sobre as drogas. Que foi que eu fiquei um ano trabalhando com jovem em medida socioeducativa em meio aberto, né, e era um projeto de direitos humanos e redução de danos e tudo mais. E aquele projeto me marcou profundamente por eu perceber o estigma causado pelo confinamento de jovens, né, em Fundação Casa, né, aqui em São Paulo era FEBEM, depois virou Fundação Casa. E isso me marcou muito porque em um minuto você percebia se esse jovem que chegava para o seu atendimento, se ele tinha sido passado pela Fundação Casa ou se não, né? Eu falei, gente, que negócio que é esse? Que experiência louca que é essa, né? Que o cárcere produz, que isso te faz em um minuto conseguir distinguir quem é esse jovem e o que não é. E eu fiquei alucinada, né? Alucinada assim, eu falava, não é possível, para. O que te faz? Né? O que é o trejeito do menino? O que é o jeito que ele olha? É o que ele fala? Enfim, fiquei assim, perturbada, né? Em perceber que era fácil de distinguir. Sim. Né? E assim, ouvindo as histórias e tudo mais, eu falei, não, cara, assim, não dá mais só para eu continuar pensando política de drogas só a partir do cuidado, né? Assim, essa política de drogas precisa mudar para que a gente desenvolva um cuidado, né, com dignidade para as pessoas em uso abusivo, mas sobretudo essa guerra precisa parar de matar as pessoas, precisa parar de prender, acabar com os sonhos desses moleques com 12 anos, destruir essas famílias, né? Depois esses jovens, vários reincidem na vida adulta. Né? Então, é um projeto muito desconstrutivo de vida, muito sofrimento, fora as violências ali dentro, por parte do próprio Estado. Depois que sai a polícia, eu falei, não, assim, eu quero entender agora de sistema de justiça. Pera, que sistema que é esse que olha, que deve ser de justiça e produz só injustiça? Eu queria fazer uma observaçãozinha bem rápida, porque eu estou, neste momento, por acaso, não é tão acaso, porque eu trabalho com esse tema com alguma frequência. Eu estou escrevendo um artigo sobre o ECA, sobre os 30 anos do ECA e sobre a decisão do STF recente de reafirmar a constitucionalidade do ECA. E recentemente, agora, uma outra decisão de estabelecer que as unidades socioeducativas não possam mais acolher mais do que a lotação, né, prevista, que seria uma coisa absolutamente básica, óbvia, né, mas o STF acabou de decidir isso. E a única observação que eu queria fazer, porque eu acho que é uma coisa que a sociedade brasileira tem que saber, né, você falou experiência de cárcere, e teoricamente não é para ser experiência de cárcere. Né? Quer dizer, sociedade socioeducativa, unidade socioeducativa, internação, cumprimento de medida socioeducativa, não é para ser experiência de cárcere, mas infelizmente o que a gente vê é que, de modo geral, Brasil afora é sim uma experiência de cárcere. E como é que você faz experiência a parte da sociedade em confinamento? Então, é contraditório por si só, entendeu? Como é que eu vou fazer uma experiência em sociedade, um mundo à parte da sociedade, né? Pois é. Infelizmente é isso. Assim. Uhum. Bom, então isso me perturbou, assim, eu falei, não, preciso entender sobre o sistema de justiça, beleza, já estou concluindo ciências sociais, não vou fazer outra graduação agora, mas deve ter um outro jeito. E aí, por sorte, assim, eu recebi um convite, eu digo assim, o mundo das drogas, ele é sempre muito generoso comigo, que eu vou recebendo boas oportunidades no momento que eu estou em inquietação, assim, de formulação e precisando aprender mais. Recebi um convite muito legal, fui para uma outra escola super massa, assim, que é o ITTC, o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. É uma ONG que também trabalha há mais de 20 anos com violação de gênero no sistema de justiça. E eles me fizeram um convite, assim, que era, né, era namoro. Olha, a gente está começando a trabalhar com um projeto sobre drogas, a gente não tem tanto acúmulo, assim, sobre políticas de drogas, a discussão na temática, mas a gente tem muito acúmulo com violação de gênero no sistema de justiça. Eu falei, olha, eu não tenho nenhum acúmulo sobre violação de gênero no sistema de justiça, mas se vocês quiserem me ensinar, eu entro aqui, eu ensino um pouco, vocês me ensinam tanto, para mim tá ótimo. E aí eu peguei o projeto de advocacy de lá, né, do ITTC, do gênero e drogas, e foi um puta lugar legal, assim, né, porque tanto a diretoria quanto todas as mulheres que trabalham lá, muito comprometidas com a temática, assim, aprendi um monte. Inclusive, eu falo que uma das maiores lições do ITTC foi me ensinar a trabalhar com mulher. Né? Uma equipe de 20 mulheres, eu olhava, não tinha esse negócio que o pessoal fala, que trabalhar em mulher é muita inveja, é muita competição, e a TPM, não sei o que, nada disso, sabe? Assim, um ambiente muito saudável, um dos lugares, assim,
que eu acho que eu mais, assim, na dinâmica com o trabalho, assim, eu aprendi a ser cuidadosa e ser cuidada, né? Eu acho que eu falo que o maior presente que o ITTC me deixou, além de todo o aprendizado teórico, foi isso, né? Assim, isso é uma decisão, por exemplo, uma decisão política institucional da Iniciativa Negra, que hoje é a ONG que eu coordeno com o Dudu, que a equipe seja composta majoritariamente por mulheres, por exemplo, né? Enfim. E aí, o do ITTC... Só mais uma coisa. Quem é o Dudu? Só apresento rapidamente o Dudu. Eu vou contar da parte dele Tá bom, tá bom. Já na chegaremos ao Dudu, tá iniciativa. bom, tá bom. Exato. Só Beleza. que aí nesse período de TTC, de lei, né, tinham coisas legais acontecendo, que aí foi quando eu fui me conectando com as pessoas de outros estados, né? Assim, fui entendendo que tinham pessoas em diversos lugares do país, de alguma maneira, acumulando para um campo que hoje a gente chama, né, de um campo de articulação nacional antiproibicionista, né? Tem a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, né? Estou falando de pouco tempo. Em 2015, a plataforma estava surgindo. No mesmo período, eu fui convidada para participar de um evento nacional do Conselho Nacional de Juventude, que era só sobre política de drogas e juventude, que aí foi muito legal, onde eu pude conhecer o pessoal que estava no Nordeste fazendo esse movimento, né? Então, o Dudu Ribeiro, que hoje é meu parceiro, né, na gestão da Iniciativa Negra por uma nova política sobre drogas, que é a ONG que a gente cofundou junto lá entre 2014 e 2015, a partir desse encontro no Conjuve. Luana Malheiros, né, que é uma antropóloga baiana ótima também, que a vida vai deixando de presente como amiga e que estuda mulheres e crack, que me ensinou um tanto. Ingrid Farias de Recife, todo o pessoal. E aí você olha e fala, poxa, eu não estou mais tão sozinha, né? Tem várias pessoas em lugares diferentes do Brasil que querem transformar essa realidade, que se indignam, inclusive, com a totalidade dessa política de guerra, né? Que não fica só necessariamente atento à especificidade de um tema, que está dizendo, olha, esta guerra precisa acabar, porque todo ano ela se renova, todo ano mais 50 mil pessoas morrem, todo ano mais X pessoas são presas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer essa guerra parar, enfim. E aí foram caminhadas muito bonitas, né? As coisas rolaram. Fiquei um tempo como articuladora da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, né, na executiva. Hoje eu estou na executiva só como assessora de ações antidiscriminatórias, né, numa consultoria. Faço várias coisas com a rede, enfim. Mas precisei, assim, no último período, me afastar mais para me dedicar, então, a executar, né, a Iniciativa Negra por uma nova política sobre drogas. É uma caminhada que eu e o Dudu fomos pensando junto com outras pessoas, né, mas no final nós dois acabamos, né, trazendo o corpo para isso, mas era justamente por uma inquietação sobre o quanto tanto se discutia sobre drogas, né, o quanto se falava da nocividade da guerra às drogas, né, mas pouco se falava com centralidade na necessidade de por que a gente precisa mudar essa política. Na nossa compreensão, se a guerra às drogas ela é hoje uma das principais justificativas contemporâneas para reacomodações do racismo no Brasil, então, se a gente discute qualquer mudança na política de drogas no Brasil, ela deve ter como pressuposto uma medida que sirva para ir diminuindo os danos dessa política que mais danosa para a população pobre e negra, que é quem vai preso, que é quem morre, que é quem sofre o baculejo da polícia, que é quem a polícia primeiro chuta a porta para depois perguntar se tem gente em casa, que não tem mandado, que o nego tá vendo televisão, que a pessoa tá na escola e toma bala perdida, né? Então, assim, tudo isso. E, então, eu acho que essa é a urgência. Primeiro, as pessoas precisam parar de morrer, né? E parar de sofrer diversas violências para que a gente possa, claro, né, aprofundar em outras temáticas, né? E não que eu acho que só isso deve ser a temática, mas eu entendo que quais são as medidas que acompanham de diminuindo esses danos? Quais são as medidas que acompanham de reparação? O que a gente precisa olhar? O que é central na discussão? Inclusive para a diminuição de desigualdades num país tão desigual como o Brasil. Sim. Né? Então, é um pouco essa caminhada. Atualmente, uma das minhas causas pessoais é aumentar a consciência para começar no nosso meio de pessoas de esquerda ou liberais com verdadeira preocupação social, que ainda existem alguns e tal, aumentar a consciência disso tudo que você está falando, que assim, eu vejo uma consciência ainda muito escassa, muito pouco articulada, de que
a questão das drogas, a questão de modelos de políticas de droga, baseados ainda na ideologia da guerra às drogas e tal, que se eles fossem vistos do jeito mais estrito, mais limitado, tipo, ó, vamos ver o que diretamente essas políticas causam na sociedade em termos de encarceramento, de mortes, de pessoas não tratadas e maltratadas e violações de direitos. Se a gente fosse tratar só essa coisa bem direta, explícita, já seria uma questão gigantesca para o país. Só que quando a gente entende que além desses danos diretos, e é uma coisa que eu acho que grande parte dos progressistas brasileiros ainda não entendeu direito, que a guerra às drogas ela conforma uma tríade com as desigualdades do Brasil e o racismo brasileiro, que é uma tríade que está no coração de tudo de pior que tem nesse país. E, assim, a gente tem que entender o tamanho dessa questão, né? E a importância da gente percebê-la dessa forma, como essas três coisas juntas, né? Exatamente, né? Assim, porque o racismo ele é constituinte, né, do Brasil e, portanto, de todos os nossos pactos, né? Massacre dos povos indígenas e originários que já estavam aqui antes da colonização, depois a exploração de sujeitos negros trazidos de África, né? A violação de gênero, em especial por parte dos corpos das mulheres negras e etc., que sempre foram objetificadas e até hoje ainda ocupam esse lugar de objetificação, né? Isso é constituinte. Olha que coisa louca, né? Decisões tomadas por gerações de mais de 500 anos atrás ainda tem impacto na nossa realidade, 5 séculos depois. Né? Olha que coisa louca. E por quê? Porque nos momentos pensados para que a gente pudesse construir, pudesse olhar e falar, opa, parou. O que aconteceu daqui para trás não pode ser esquecido. Ele precisa ser lembrado, ele precisa ser investigado para que ele nunca mais aconteça, para que ele nunca se esqueça, né? E para que a gente construa medidas, inclusive, que vão coibir que esse tipo de coisa aconteça. Sim. Porque como o Brasil não faz esse né? processo... Esse é o problema, está acontecendo. Exatamente, não está fazer... acontecendo com uma roupagem nova, às vezes nem tão nova, às vezes explicitamente Exato, entendeu? mesmo. Assim, Mas, não olhar para trás, não aceitar a verdade, não encarar, não se envergonhar pelo que se fez, entendeu? Não faz com que as coisas sumam naturalmente. Não faz com que as relações deixem de acontecer assim. Que é o que nós estamos vivendo. E a guerra às drogas, eu acho, é um exemplo mais de 130 anos depois da abolição inconclusa. São 130 anos que a gente aboliu a mão de obra que escravizava sujeitos negros no Brasil, e os negros até hoje ocupam os piores lugares, né, de ranking econômico, social, né, de escolaridade, etc. Gente, isso não é à toa, isso não é uma deficiência dos sujeitos negros, né, como tentam colocar. É um processo que a gente nunca construiu de equiparação de oportunidades. E aquela coisa, quer dizer, a partir do momento que você não pode mais, no momento histórico, no período histórico, que é vetada a possibilidade de você simplesmente dizer, olha, pessoas com uma cor de pele X não são tão pessoas assim, não são cidadãos de direito feitos outros. Tal. Você não pode mais dizer isso. Só que um mecanismo como a guerra às drogas faz isso acontecer. Exato, ele reacomoda todas essas Você não está dizendo, mas está fazendo. Então, assim, tá vivinho da Silva, entendeu? Exatamente, exatamente. E foi olhando, né, observando isso, enfim, então é isso, né? Prevenção, cuidado, juventude, sistema de justiça, mulheres presas e tudo mais. Articulação a partir de uma rede nacional, né? A Plataforma Brasileira de Política de Drogas, assim, puta carinho, né? Minha casa. As coisas ali que eu troquei muito com a Lusa Falon, com a Marona, que estão lá até hoje. Agora tem a Helena, outras amigas, enfim. É uma puta escola também, sabe? Assim, eu falo, é um puta privilégio. Você que quer formular sobre isso, você de repente poder estar numa casa que você olha para o Brasil inteiro, que você pode receber e ouvir várias perspectivas, que você pode aprender com outras perspectivas. Isso é muito privilégio também, saca? Privilégio, digo, para poder ir me constituindo e me formulando, né? Assim, tipo, você fala, né? Nada é à toa, nada é porque você é sozinho, né? Tem muita gente que constrói
o caminho com você, né? E você deixa um tanto e leva um tanto, né? Nem que seja um bocadinho. Eu acho que a gente tem que caminhar para o outro universo para a gente poder fazer a conversa como planejado, mas antes eu queria só que você fizesse, só explicasse para as pessoas um pouquinho da sua parceria com o Dudu e quem é o Dudu, e aí a gente, pode ser? Aí a gente passa para... Claro, sim. Bom, a partir dessas percepções, né, de que a guerra às drogas ela era uma reacomodação das relações racistas que instituem o Brasil, eu e o Dudu, a gente foi caminhando no sentido de pensar, poxa, a gente precisa construir uma nova iniciativa, né, uma iniciativa negra por uma nova política sobre drogas, de modo que a gente traga um campo, já tem acúmulo, né, sobre formulações raciais no Brasil, mas que esse campo troque, né, também com quem tem acumulado sobre a política de drogas no Brasil, as temáticas e etc., e como que a gente faz o intercâmbio disso. E a gente entendendo que a plataforma não era esse espaço, que era necessário um outro espaço, tipo uma iniciativa que acumulasse e que essas organizações fossem atuando como redes parceiras, inclusive para fazer os intercâmbios. A gente foi formando a Iniciativa Negra, porque em 2018 a gente tomou uma decisão de se tornar uma ONG, né, um caminho natural até de depois que você amadurece um pouco, algumas experiências. E o Dudu é um puto irmão, né, baiano, parceirão, assim, a gente está num momento, assim, de muita celebração, que a gente está no ano 2, assim, dessa experiência enquanto gestor. Então, né, fecha ano, faz relatório, depois começa a planejar, capta recursos, né, aprender esse caminhozinho, assim, para a gente tem sido muito legal. É Dudu do Historiador, quê? socióloga, do É, Ribeiro. Dudu Ribeiro, sim. Ribeiro, tá mais conhecido que eu. Talvez quem esteja assistindo o seu vídeo me conheça mais ele do que eu, Legal. assim, depende. Se o seu público for muito paulista, me conhece mais, Mas entendeu? ele mora em Sampa também ou não? Moro em Salvador. Mora em Salvador, que legal. Em Beleza. Salvador. E na iniciativa a gente tem essa opção. Metade da equipe é de Salvador, metade é de São Paulo, justamente para que a gente tenha pelo menos duas leituras políticas de Brasil a partir de duas perspectivas Muito legal. regionais. Pelo menos duas. Sim. É isso. E aí, assim, esses foram os lugares, assim, que eu posso dizer, até encaminhando para outra parte, que foi para onde as drogas, eu sempre brinco, né, assim, para onde as drogas me levaram, né, meu livro, ele vai se chamar Elas assim, vão para onde as levando, é um drogas me negócio levaram. louco isso. Mano, e era de tanto ouvir minha mãe falando, nossa, fica aí, ó, onde que as drogas vão te levar, entendeu, assim. Então, ela me levou, assim, acho que isso, né, para me perdoar, me entender enquanto sujeita, e, sobretudo, consolidar, né, um caminho de carreira e etc., fazer com a sociologia, graças, assim, a Deus e a todas as coisas, os esforços. Hoje eu sou uma referência nacional, né, nesse debate, e sei que tem, não uma referência no sentido de sei tudo, mas de uma das principais vozes justamente para ir apontando justamente essas interfaces. E aí, por fim, quando eu achava que as drogas não iam me levar mais para lugar nenhum, né? Além disso, que já estava configurado, eu comecei a ter uma coisa assim que eu sempre achava que faltava um espaço na minha vida, mas acabava nunca me identificando. As drogas também me levaram para constituir um espaço de mediação e com a minha espiritualidade, de contato com o sagrado. Então, desde o ano passado, assim, eu comecei a consagrar ayahuasca, uma experiência assim determinante assim na minha vida, assim que muda o rumo, que me faz olhar e falar, nossa, né, assim, realmente existe outras dimensões, existe um sagrado e eu preciso inclusive estar cada vez mais conectada com o meu sagrado se eu quiser tocar bem essa minha missão, né? Assim, então, acho que por fim elas me levaram para esse caminho e ele me faz reolhar, assim, porque ele me leva a reolhar também toda essa trajetória com muito mais respeito pelas histórias das substâncias, pela minha própria história, pelas oportunidades que foram se abrindo, entendendo que necessariamente nem tudo é acaso, mas são coisas que você vai descobrir na sua caminhada lá na frente, e que isso, né? Nós vamos morrer e não descobrindo tudo até o último dia para fazer a transição, né? Então, acho que esse foi o último encontro, assim, de uma experiência muito feliz, que é a consagração, a partir não só... E aí do ayahuasca, né, me abri também para outras plantas de poder e tudo mais. E tenho me empenhado em conhecer cada vez mais e me autoconhecer.
Você me contou, eu sei, né, porque você me contou que você tem consagrado no Nhanderu, né, no Instituto Nhanderu. O Instituto Nhanderu, do Adriano de Camargo e da Tuca Fontes, criado por eles e tocado por um monte de gente maravilhosa. Eu não vou começar a falar nomes aqui porque eu vou esquecer a gente, aquela história, e fica chato. Mas, assim, o Adriano e a Tuca criaram e tem um monte de... E funciona tão lindamente, inclusive por causa de vários outros colaboradores incríveis. Queria citar só a Nath. Outra Nath. Você é a Nath, mas eu queria citar a Nath. Nath, você é maravilhosa. Outra Nath maravilhosa, lá. Mas os outros também são maravilhosos, mas vai ficar a Nath como representante da equipe. Mas o Nhanderu, ele foi criado por um cara que teve experiência de rua, né, de situação de rua, de cárcere, de várias situações traumáticas, que é o Adriano, uso abusivo de substância, todo esse pacote aí, né, da vida brasileira, né, da vida brasileira na sua pior faceta, mais abandonada, mais violenta e tudo. Você chegou lá por causa disso, assim, porque o Nhanderu tem essas conexões com essas questões que você já trabalhava, política, sociologicamente, ou não? Ou foi outro? Mais ou menos, foi por conta da relação que eu tenho com o Adriano mesmo e com a Tuca, né? O Adriano, a gente tem até uma relação muito legal, de respeito, que é o seguinte, o Adriano, justamente por conta da trajetória dele, ele foi constituindo a própria linha do que ele acha que podem ser cuidados relacionados a pessoas que estão em uso abusivo e dependência, né? E eu lembro que quando o Adriano surgia um pouco na cena mais assim aberta, falando, ele, olha, eu fui usuário, né? Eu tenho a minha pedagogia do comprometimento e tudo mais, que é uma metodologia que eu desenvolvi. E eu digo, gente, olha, às vezes não vai dar para fazer um uso eventual de alguma substância para alguns dependentes químicos. Ele falava, eu sou uma dessas pessoas, né? Ele falava, eu sou uma dessas pessoas. Não que eu não acredite na redução de danos, não que não sei o que, né? Eu lembro que ele falava, mas para a galera mais antiproibicionista, né? Assim, quando eu vi uma fala dessa, torci o nariz. Eu vi o Adriano e falava, não, para, mano, eu quero entender mais o que esse cara tá falando, ele parece mais dos meus, assim, né? Assim, para quem não está se firmando só a partir de um saber da academia, né? Mas vindo tipo de um saber muito empírico e tudo mais, eu respeito muito isso. Também. E daí em diante ele falava, vai tomar um chá lá em Nhanderu. Aí eu não ia, consagrava num outro ponto de luz, enfim, que se dissolveu recentemente. Aí uma hora ele chamou eu e o Brunão para ir tomar lá no Nhanderu, né? O Bruno Ramos também foi tomar a primeira vez. E fomos, gostei muito do trabalho. Aí conheci mais a Tuca pessoalmente, que ela eu conhecia menos, assim, pessoalmente. E vi que é um trabalho muito respeitoso e justamente acho que por ter pessoas, né, que tocam um trabalho com uma visão de mundo com a qual eu comungo, né? Então, ambos, além de serem, sei lá, né, tocarem esse trabalho lá, ambos trabalham população em situação de rua, na área da saúde, na área da assistência, com política pública. Então, eram parceiros também que eu acabava encontrando nos fóruns, defendendo pontos em políticas públicas parecidos com os meus. Então, você vai criando alinhamento, né? Porque eu falava, eu não quero estar num lugar, assim, que às vezes eu via, né, relatos de alguns lugares que as pessoas consagram o chá e etc., mas muito distante de uma realidade material que eu acredito ser importante, sabe? Por exemplo, essa questão do obrigatoriamente precisar estar na natureza, num lugar distante, etc. Gente, só pode ir quem tem carro, né? Quem não tem que arrumar carona, mas isso exige participar de um círculo, enfim. Então, isso torna um pouco menos acessível. Não estou falando que é caro, não estou falando nem de preço. Sei que os preços são acessíveis e para sustento dos lugares. Mas eu pensava, poxa, mas então, essa religião, para eu participar, então, assim, primeiro eu tenho que conseguir arrumar um lugar que eu confio, né? Porque é isso, você está tomando uma substância psicoativa. Eu falo, não vai em qualquer lugar que eu não confio as pessoas, não conheço as pessoas, né? Como boa redutora de danos, né? Aquelas regrinhas. Saiba qual substância que está usando, dose e quantidade, esteja em segurança, de preferência com pessoas que você conhece. Então, né? Como é que eu vou tomar ayahuasca num lugar que eu não conhecia? É diferente de você ir, sei lá, numa igreja ali assistir uma missa, entendeu?
Então, eu tinha esse negócio, e ainda eu falava, poxa, ainda tem esse pacote todo, eu tenho que sair da cidade, eu tenho que conhecer as pessoas que vão, tenho não sei o quê, tenho um ritual. Não, cara, esse negócio assim. E aí, né, uma coisa, às vezes, que falava muito sobre o bem, mas eu achava que muitas vezes um discurso muito para o individual, né? Eu entendo que, claro, você tem tem a dimensão individual das coisas e das missões, dos aprendizados que você precisa fazer, mas tem uma dimensão, acho que quando você se conecta mais com a sua missão individual, você também vai descobrindo quais são os propósitos dessa sua caminhada dentro do coletivo, né? Porque se fosse para a gente encarnar aqui só para resolver as coisas com a gente mesmo, mesmo que seja coisa pra caramba, não sei se faria sentido, né? Então, nessa mesma lógica, né, que você tem coisas para ir resolvendo, que você vai descobrindo, ela tem uma dimensão no coletivo. Então, tinha muito incômodo, entendeu? Assim, às vezes, quando eu ouvi um discurso religioso muito assim, foco no indivíduo, no autocuidado, nananã, e uma encontro com o Yanderu, justamente que eu acho que eles dosam bem, entendeu? Essas trocas entre a experiência individual, mas também as responsabilidades políticas. Acho que o próprio fato de se propor a fazer trabalhos, às vezes no espaço urbano, né, ainda mais ali na região da Luz, porque recebe vários irmãos de rua. Se não tivesse aquele ponto, eles não iam nunca nem entrar em contato com esse cuidado no sagrado, né, e entrar em contato com essas plantas de poder, né? Eu acho que é uma atitude política por si só, isso só poderia partir de quem um dia já esteve nessa condição, né, e sabe quais são as tretas de estar na rua, até você poder acessar um trabalho desse super poderoso de cura e etc. E acho que também eles fazem um bom lance, assim, como é que se diz, na proposta de também dos cuidados individuais, sabe? Essa boa mediação. Ó, tem coisa que é sua, tem coisa que é do mundo, né? Às vezes elas se juntam, às vezes elas se separam, né? Quanto mais discernimento você tiver para poder cuidar disso, organizar. Então é por isso que eu acabei caindo lá. Assim. Sim. Isso que você falou para mim é central e tem tudo a ver com a minha ideia, né, desse tema que a gente está conversando, porque eu acho muito curioso, interessante mesmo, e acho natural que seja assim, na verdade. Que assim, na minha visão e pelo que a gente já conversou, eu acho que, né, é muito a sua também. Esses grupos ayahuasqueiros, que a gente pode falar de outros grupos, participantes de poder, mas, né, esses que eu conheço são os que eu conheço melhor, que eu frequento. Grupos ayahuasqueiros trazem essa nova cultura, esse neo-xamanismo, ou mesmo as religiões ayahuasqueiras, o Daime, a Barquinha, o DV, e os índios mesmo, a relação com os indígenas, né, com os povos indígenas, com as culturas indígenas ayahuasqueiras lá da Amazônia, do Acre. Eu acho que esse pacote que muita gente está tendo acesso, o chá em si, a substância é, claro, um elemento muito importante, mas ela é pelo menos tão importante quanto todo o resto que vem junto. E o que vem junto são vivências muito básicas humanas que a gente deixou para trás e que a gente está precisando delas loucamente, que é essa vivência de comunidade, essa vivência essa possibilidade de você estar em comunidade, em grupo, tendo experiências muito íntimas, muito amorosas, muito eróticas no sentido amplo do termo, não estou falando que as pessoas estão transando lá, evidentemente, eróticas no sentido de amorosas, de ter ali, sabe, de ter um abraço coletivo, de ter uma receptividade, carinho, né? Sentar em roda e ouvir quando o outro fala, ficar quieto um tempo ouvindo, deixar, né, a fala do outro entrar, tentando não julgar tanto, né? Algumas coisas assim muito básicas e que a gente faz muito pouco, né? E faz um bem danado. E aí, junto com essa vivência comunitária, essa vivência justamente que não é só mais aquele euzinho individualista desse modelo maluco cultural que a gente está, além disso, a própria substância, como é bem conhecido esse fenômeno, e não é só a ayahuasca, são os psicodélicos em geral e tal, a própria substância te dá aquele estado do somos um, aquela percepção de que o seu ego, você consegue transpor o seu ego, você consegue sair desse invólucro menor, mais individualista, e sentir uma coisa muito mais universal, conexão com as pessoas, com o mundo, com a vida, com o universo, né? E
o que eu acho curioso, mas é um curioso que na verdade é natural, é que ao mesmo tempo que nesses grupos acontece isso, as pessoas estão indo lá para viver essas coisas, é muito isso que elas estão procurando. Nesses mesmos grupos, muitas vezes, como você acabou de dizer, ainda se reproduz muito no discurso uma coisa extremamente individualista. É curioso, né? Quer dizer, e concordo totalmente contigo. Claro que tem o lado individual importantíssimo de cuidado de si mesmo, de olhar para os seus traumas, de tentar superar os seus traumas, encará-los. Tem um monte de coisa que é muito individual mesmo e é para ser, né? Mas eu acho interessante como em muitos grupos, como você falou, tem um desequilíbrio entre o que está alimentando ali as pessoas afetivamente e como que a consciência delas está se expandindo para além de um euzinho muito individualizado, e ao mesmo tempo um discurso que ainda reproduz muito um padrão de discurso de RH de corporação, sabe? O eu para mim mesmo, não, tudo sou eu tenho só que eu tenho que amar, umas coisas assim, é a minha claro que energia, você tem é a que se minha... amar, sim, você tem que se amar, mas essa ideia do eu todo poderoso, que ao se amar não precisa de relação, eu acho inclusive um equívoco filosófico, até epistemológico, não é assim, a gente não é isso, a gente não é esse ser todo poderoso, que a gente só é em relação. A gente Aí isso dá muita autoimportância, né, Flávio? Eu costumo é. dizer, entendeu? É claro, a gente tem que se amar, né, e cuidar para evitar, inclusive, se colocar em relações abusivas, onerosas, em todas as instâncias, né? Não estou falando só de, estou falando de família, de emprego, de tudo. Mas, cara, assim, se você só fica nisso e achar que tudo vem a partir desse movimento, você também se achar que dá muita importância. Claro que isso é importante para você, e na medida que você melhora, você vira um sujeito melhor, né, para esse ecossistema social que a gente vive, né? Mas eu acho que é sempre a dosagem, né? Eu, até pela minha formação, claro, fiz ciências sociais, então, para o sociólogo, é impossível imaginar, né, sujeitos não dentro de um ecossistema social, de uma estrutura, enfim. Mas, claro, reconhecendo as individualidades, eu acho que campos como psicologia, psiquiatria, né, e a própria religiosidade, eles me trazem uma formulação importante, contribuição importante para a minha formulação, foi de compreender que, sim, existem as subjetividades também intervêm em todo, senão fica um sujeito muito impotente, né? Claro. Se você acha que tudo é o todo, aí você não vê potência nenhuma no indivíduo. Então, o equilíbrio, né, cara? A temperança na vida é sempre um bom caminho. Assim, uma coisa que eu vivo muito, eu concordo contigo, no Yanderu acho que é um lugar, até por tudo, né? Pela forma que ele foi concebido, né? Concebido como um lugar em que já começa, é fundador daquele lugar a ideia de que aqui nós vamos ser um espaço aberto para gente que de outro modo não teria acesso a um espaço como esse, né? Quer dizer, do jeito que a coisa se organiza por aí, né, na sociedade, no mercado e tal, algumas pessoas que podem se beneficiar muito dessas relações aqui nesse espaço não teriam acesso. Então já começa com essa coisa legal, né, de você pensar no não eu, no outro, no que está numa outra situação que não é a sua, né? E eu acho que isso permite que a gente perceba isso muito claramente lá. Eu vou até contar uma coisinha bem rápido, aí depois se você quiser contar uma sua, seria super legal. Mas no último ritual que eu fui lá, eu vivi uma coisa muito bacana durante o ritual de ayahuasca, na força da ayahuasca, né? Estava tudo lindo, maravilhoso, só que chegou uma hora que algo não estava me desagradando, uma música que estava tocando, não estava gostando. E eu comecei a falar comigo mesmo ali, tipo, faz parar essa música. Tipo, e deu um pau e parou. Rolou um zumbido altíssimo no aparelho, no sistema de som, e foi trocada a música para uma coisa totalmente diferente. E a minha primeira reação quando aquilo aconteceu, tudo eu para dentro de mim, eu pensando comigo só, né? Foi assim, fiz parar. E aí veio uma coisa
como a gente sabe, como a gente tem uma relação com a ayahuasca, essa relação doida que a gente tem com a ayahuasca, ela conversa muito com a gente. Na hora que eu disse isso para mim mesmo, fiz parar. Teve ela olhou para mim aquela coisa indefinida que eu não sei o que é, mas que é uma coisa que está num plano meio diferente. Olhou para mim e falou assim: fez não. Seu ego não faz isso não tem esse poder. E a expressão que o ser usou foi assim, falou para mim, foi mestria maior. Né? Então, assim, e o bonito dessas experiências é que justamente você não está... O legal dessa relação do eu com esse maior, essa coisa maior, que eu atualmente tenho optado por chamar de supraconsciência, é uma coisa que reúne ali várias consciências individuais num outro patamar, é que, ao mesmo tempo que esse tipo de coisa, né, te olhar assim e falar, não foi você não, filho, você não se acha tanto não, sabe como é? É um processo de se tornar mais humilde, só que, na verdade, é uma humildade que te empodera pra caramba. Porque, assim, você percebe que isso que você está acostumado de entender como você mesmo pode ser um negócio conectado com algo muito maior, muito mais legal, muito mais bonito, muito mais Exato. potente em termos Não existenciais. é aquela humildade do tipo assim, sabe, do sofrimento, aquela coisa cristã. Ai, eu preciso ser humilde. É, Meu, é uma abertura, né? Assim, é para você perceber, olha, cara, nem tudo vem de você, né? Não se dê tanta importância no sentido de o mundo não gira ao teu redor. E a uhum, partir do momento que você entende isso, de fato, né, para além do discurso, pô, o mundo ele fica mais legal porque você pode se abrir, você fala, nossa, eu posso errar, posso acertar, eu posso aprender, nossa, eu não sei tudo, nossa, eu não preciso saber tudo, nossa, que bom, vocês viram um peso, assim, para a existência, cara. sim, sim. Então, Natália, eu vou te fazer uma proposta de você escolher o que você prefere falar agora. Se você prefere falar alguma coisa muito... As duas coisas seriam legais. E se quiser falar rápido das duas também, show de bola. Ou alguma coisa pessoal sua, de vivência com a ayahuasca, ou aquela coisa que a gente falou logo antes de começar a conversa, que eu acho que é uma coisa super importante, que é a coisa do PL da cannabis. Como você Ai. preferir? Ou os dois? Não, eu acho que, assim, de modo geral, fazer um fechamento até por causa da hora. Então, acho que, de modo geral, o meu encontro com essa dimensão de expansão de consciência, que foi a dimensão espiritual, ela me ajudou mais a, inclusive, me entender nessa caminhada profissional, entendeu? Assim, essa leveza de tipo, poxa, por isso que eu trabalho com política de drogas, né? Para ajudar, para estar mais disponível. Eu não preciso ter todas as respostas, eu sou uma das pessoas que constroem essa teia. Acho que isso foi uma coisa importante, marcante, sabe? Assim, me deu uma centralidade, assim, de tipo, ó, é por isso que você trabalha, é assim que se faz, né? Foi muito boa. Teve uma coisa marcante, assim, da vida pessoal, que foi na minha segunda experiência, assim, de tomar ayahuasca no contexto de Daime, que foi uma experiência muito tipo, ó, você acredita ou você não acredita, né? Assim, e ver, assim, que meu pai ia se despedir em breve, que ele ia morrer no mesmo ano, e etc. Né? E ouvir justamente essas conversas, esses diálogos, né? Assim, aí você fala, não, para, tem caboclo mesmo, eu acredito. Quem não quiser acreditar, não tem problema. Né? Quando me falavam, eu não acreditava. Né? Acho que você só acredita naquilo que você acredita, tem que fingir. Entendeu? Eu era uma pessoa que morria de vontade de acreditar em Deus. Eu falava, gente, mas que fé é essa? Que as pessoas botam fé e elas acreditam, que eu quero ter essa fé. Eu quero, porque eu não aguento mais ser sozinho, isso aqui eu tentava, não adiantava. Então, a experiência, assim, cada um tem a sua, né? Mas, para mim, foi boa, é bom que me conecta cada vez mais, assim, vai trazendo sentidos, isso foi uma coisa muito marcante, muito poderosa, né? Ter a dimensão de que eu não tô sozinha, né? E de que nessa batalha a gente pode contar com outros elementos que a gente necessariamente não nasceu sabendo. É Uhum. muito massa, bacana.
E acho que para fechar, assim, para mim o uso de substâncias, né, com as plantas de poder, num contexto de cuidado e cura, sobretudo para mim, acho que é mais um capítulo, inclusive, que me ajuda a atuar politicamente melhor. Né? Acho que as coisas elas ficam cada vez mais conectadas. Né? Ao invés de pensar, não, religião e política não tem nada a ver, não, né? Pelo contrário. Acho que o que eu aprendo no chá, ele vai, inclusive, me ajudando a ter convicção de que eu estou no caminho certo, né? Assim, de lutar por mais justiça social, por um mundo menos violento, um mundo no qual as pessoas possam se desenvolver humanamente, psiquicamente, né, com mais fraternidade, harmonia, né? Assim, é isso que prego o chá. E esse é o mundo que eu prego sem guerra, né? Então, na verdade, foi mais uma confirmação, né? Porque eu estou falando, eu quero o fim da guerra às drogas, eu quero pessoas felizes, podendo se desenvolver, né, humanamente, socialmente, com igualdade de oportunidades, né? E que, claro, as mortes, elas fazem parte da existência humana, né? Não estou dizendo que o mundo sem guerra ninguém mais vai morrer, mas o trauma coletivo causado por situações genocidas como essa que a gente vive da guerra às drogas, né? Todo mundo sabe os efeitos disso, inclusive por gerações e para a história, né? E para todas as mazelas que isso causa num tecido social. Então, se a gente quer começar a falar de fim, né, de mudança, grandes mudanças, né, no sentimento das pessoas, etc., a gente não pode deixar de olhar para as decisões políticas que causam grandes mazelas nesses grandes tecidos sociais, né? Então, para mim, tem tudo a ver, né? Quando você firma, né, a sua cabeça, você deita a sua cabeça ali no lado que você fala, isso aqui é o que eu aceito e eu quero para a humanidade e para o mundo, inclusive para mim. Isso aqui é o que não, automaticamente você se filia a um conjunto de ideias, né? E o conjunto das ideias que decidem os rumos da nossa sociedade, eles são políticos, né? Então não tem como dissociar para mim. Maravilha. Show de bola. Natália, muito legal. Adorei conversar contigo. Muito obrigado, viu? Eu vou te pedir, se você puder, daqui a pouquinho eu vou parar a gravação. Se você puder ficar só 2 minutinhos, que eu queria falar uma coisa contigo, tá? Claro, tranquilo. E, então, isso, se queria agradecer, então, já que a gente está caminhando para o final, sigam as nossas redes, né? Instagram e Facebook, a Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. Meu Insta é Natália, a antiproibicionista. Meu Twitter é Nath Antiproíba. Enfim, é fácil de achar a gente, as nossas ideias nas eu redes. vou colocar, eu tenho feito isso, eu vou colocar na descrição do vídeo, eu vou colocar essas coisas, tá? Depois você me Legal. manda os endereços, tá? Eu ponho tudo lá embaixo na descrição do vídeo. E então, Manda. queria só repetir né? Curtam, por favor, compartilhem, se inscrevam no canal, comentem, eu adoro receber comentário. Natália, brigadíssimo. Vamos só ter mais um minutinho de conversa aí quando eu parar de gravar aqui. Muito obrigado, foi sensacional, adorei. E obrigado, gente. Obrigado por assistir, ouvir. Valeu, até a próxima.